E agora sim, né, pessoal? Vamos falar do Teorema de Laplace. Você já entendeu o que é menor complementar? Você já aprendeu a calcular o cofator? Então eu trago para vocês direto o Teorema de Laplace. Você precisa saber o cofator, menor complementar, para nós entrarmos nisso daqui. Então vamos lá, sem enrolar para o vídeo não ficar grande. Gente, aqui para o menor complemento, para o Teorema de Laplace, observe que eu trouxe para vocês um determinante que tem 4 linhas e 4 colunas. O que diz a regra? Escolhe-se uma fila qualquer. Escolhe-se uma fila que pode ser uma linha ou pode ser uma coluna qualquer. O determinante será a soma entre cada elemento multiplicado pelo seu cofator. Pessoal, aqui vou dar uma dica para vocês. Tente sempre escolher uma linha ou uma coluna que tenha mais zeros. Porque quando você escolhe uma linha ou uma coluna que tem mais zeros, você reduz a quantidade de cálculo. Por exemplo, nesse caso aqui, pessoal, eu vou escolher essa coluna aqui, ó. Eu vou escolher essa coluna aqui. Por que eu vou escolher ela? Porque ela tem um zero aqui e tem um zero aqui. Ah, professor, mas se eu quisesse escolher essa primeira aqui, essa primeira coluna, se eu fazer o cálculo, vai dar o mesmo resultado? Pessoal, dá o mesmo resultado. Aqui também tem 2 zeros. Eu vou escolher essa daqui para resolver esse exemplo, tá? Embora se quisesse escolher qualquer uma aqui também, pessoal, seja uma linha, se fosse essa primeira linha, o resultado é o mesmo. O que você vai fazer, pessoal? Nós vamos calcular aqui, é bem tranquilo, ó. Pega aqui, ó. Como eu escolhi essa coluna, nesse caso é a terceira coluna, nós vamos começar a resolver isso daqui assim, pessoal. Então, vem aqui comigo, ó. Coloca 0. Esse valor 0, você vai multiplicar, o determinante dele é cada elemento multiplicado pelo seu cofator. Então, pega o 0 e multiplica ele pelo seu cofator. O elemento 0 está em que linha e em que coluna? O 0 está na primeira linha, então aqui vai ser 1. E na terceira coluna, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, C13. Ou seja, o 0 vezes o seu cofator significa que o 0 está na primeira linha, terceira coluna. Aí você agora vai somar. Mais o 3. Pega aqui o número 3 e copia ele aqui, ó. Multiplicado pelo seu cofator. Sempre é assim, pessoal. Nesse caso aqui, o 3, pessoal, como é que fica aqui? O 3 está na segunda linha, então você vai colocar 2. E terceira coluna, então aqui vai ficar 3. E aí você continua. Mais o 0 de novo multiplicado pelo seu cofator. Nesse caso, o 0 ele está na primeira, segunda, terceira linha. E qual coluna? Primeira, segunda, terceira coluna. Pessoal, sempre o primeiro que vem é o I e o J. O I é a linha, o J é a coluna. O I e o J. O I e o J. O que eu estou querendo dizer? Primeiro eu olho a linha, depois a coluna em que esses elementos estão. Beleza? O que está faltando agora aqui, professor? O 1. Depois que você multiplicou, agora pega aqui o 1 e multiplica pelo cofator dele. O 1 está na primeira, segunda, terceira, quarta linha. E que coluna? Primeira, segunda, terceira coluna. Professor, por que você escolheu essa coluna que tem muitos zeros? Porque, pessoal, é o seguinte, ó. Se você fazer essa multiplicação 0 vezes esse cofator, 0 multiplicado por qualquer coisa, aqui vai dar o quê, pessoal? Vai dar 0. E o mesmo acontece aqui, ó. 0 vezes esse cofator 33, aqui também vai dar 0. Ou seja, eu só vou ficar com isso daqui, ó. 3 vezes o cofator dele, que é o C23. E com esse último aqui, ó, que é o 1 vezes o cofator dele, que é o C43. Tá? Aqui, então, pessoal, agora a gente vai calcular isso daqui e isso daqui. Isso aqui, meu amigo, é cofator.
Qual que é a fórmula, Paulo, do cofator? Então, eu vou colocar aqui para você com muita paciência. A fórmula que a gente vai calcular o cofator é essa daqui, ó. Cij menos 1 elevado a I mais J. Tudo isso daqui a gente viu na aula passada. Vezes DIJ. Agora, pessoal, nós vamos calcular esse cofator aqui e vamos calcular esse cofator aqui. Então, são duas contas separadas, hein? Vamos lá, então? Então, o primeiro que a gente vai calcular é o C23. Vou colocar aqui que é o C23. Quem que é o 2 aqui? É o valor do I. Quem que é o J? É o valor... Desculpa, gente. Quem que é o 2? É o valor do I. Quem que é o 3 aqui? É o valor do J, tá vendo? Agora é só substituir na fórmula. Ó. Menos 1. Vou fazer direto aqui. Nesse caso, é o valor do I mais o valor do J. Quem que é o I? 2. Quem que é o J? 3. Quanto que é 2 mais 3? É 5. Já vou colocar direto. Quem que é o I aqui? 2. Quem que é o J aqui? O 3. Então, é esse resultado que você vai encontrar. Pessoal, lembra, menos 1 elevado a um expoente ímpar sempre vai dar menos 1. E esse valor aqui você vai multiplicar pelo D23. Menos 1 vezes D23 dá menos D23. Ou seja, pessoal, você encontrou esse resultado aqui. E agora, pessoal, o que você vai fazer aqui? Opa! E agora, o que você vai fazer aqui? Você vai vir nesse determinante e vamos calcular aqui o menor complementar disso daqui. Nesse caso, nós vamos excluir a linha 2. Então, vamos excluir a linha 2 e a coluna 3, que é essa coluna aqui, ó. E os elementos que sobraram, vamos montar um determinante. Lembrando que esse determinante aqui ele é negativo. Então, vamos aqui com muita paciência montar esse determinante aqui. Eu vou fazer ele aqui desse lado para você, ó. Quais foram os elementos que sobraram? Eu excluí a linha 2 e a coluna 3. Quais foram os elementos que sobraram? O 3, o 1 e o 1. Então, você coloca aqui, ó. Depois, o 1, o 1 e o 2. Depois, o 0, o 1 e o menos 1. É muita coisa, né? Gente, nesse caso, esse determinante ele é de ordem 3. Nós vamos utilizar a regra de Sarros ou de Sarri para resolver. O que ela pede? Repete a primeira coluna, repete a segunda coluna. Então, nesse caso aqui, eu vou repetir a primeira coluna, que é o 3, 1 e 0, e o 1, 1 e 1. E aí agora você vai multiplicar normalmente. Vai traçar aqui as diagonais principais. Normalmente, né? E vamos multiplicar aqui. Vamos lá então, pessoal? 3 vezes 1 é 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. E aqui, meu amigo, você deve somar todo esse pessoal aqui, ó. Lembra que a gente soma? Menos 3 mais 0 é menos 3. E menos 3 mais 1, ou seja, eu devo 3 e tenho 1, fico devendo 2. Então, já encontrei esse primeiro resultado. Traça aqui agora a diagonal secundária. Ó. Professor do céu, é muita coisa, eu não vou dar conta. Calma, rapaz, você vai entender. 1 vezes 1 é 1, vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 dá o próprio 6, né? 1 vezes 1 é 1, vezes menos 1, menos 1. E aqui, meu amigo, você vai somar também, ó. Soma e soma. 0 mais 6 é 6. E 6 somado com esse menos 1, eu tenho 6. Menos 1, eu vou ficar com 5. E agora, o que você vai fazer? Direita menos a esquerda. Então, vai ficar menos 2,
menos o 5. Pessoal, devo 2 e devo 5, devo 7. Só que cuidado, seria menos 7. Só que todo o determinante lá não é negativo, então você tem que fazer esse jogo de sinal. Ó. Menos com esse menos, na verdade o resultado aqui vai ser o quê, pessoal? Mais. Então o resultado dessa conta é mais 7. Ou seja, eu acabei de calcular o C23 e eu encontrei o resultado dele sendo 7. Ou seja, o resultado do C23, o resultado aqui, ó, do C23, vou até colocar ele aqui. Qual que é, pessoal? 7. Guarda isso daqui que você vai precisar, beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer o outro. Qual que é o outro que a gente vai calcular? C43. Nós não calculamos o C23, vamos calcular o C43. Então, coloca ele aqui para mim, ó. C43. Vou fazer de outra cor para destacar. É o cofator. O que a gente vai fazer, meu amigo? Substituir nessa fórmula aqui. Quando você sai daqui, você vem direto para a fórmula do cofator. Sempre é assim. Nesse caso, o I vai valer 4 e o J vai valer 3. Beleza, pessoal? Certo? Vamos substituir aqui, ó. Menos 1, igual a gente fez aqui na continha anterior. Menos 1 elevado ao valor do I mais o valor do J, eu já vou fazer direto. O I mais o J vai ser 4 mais 3, que aqui vai dar o quê, pessoal? 7. Vezes o D e J. Quem que é o valor do I? 4. Quem que é o valor do J? Nesse caso aqui é 3. Pessoal, para a gente resolver aqui, ó, toda vez que o expoente for ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Então, menos 1 elevado a 7 vai dar menos 1, vezes o D43. Menos 1 vezes o D43 dá menos D43. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular esse menor complementar aqui, que ele já se transforma em menor complementar, do D43. Nós vamos voltar aqui agora, ó. Então, eu vou colocar ele aqui um pouquinho mais para cá, para me calcular para vocês. O resultado dessa multiplicação, menos 1 vezes D43 é menos D43. E o que a gente vai fazer aqui é calcular um determinante, só que esse determinante ele é negativo. Daqui, o que você vai fazer aqui, meu amigo? Você vai excluir agora a linha 4. Então, vou lá na linha 4 agora, vou até colocar aqui mais grosseiro, e exclui a linha 4. E exclui a coluna 3. Coluna 3 aqui. Os demais elementos que sobraram, montam o determinante. Lembrando que esse determinante ele é negativo, porque esse resultado aqui deu negativo. Então, aqui agora você vai criar o determinante com os elementos que sobraram, que foi o 3, 1, 1. Aqui, nesse caso, o 0, menos 1 e 4 entra. Só foram esses que eu risquei meio grosseiro, tá? Então, aqui 0, menos 1 e 4. Gente, está riscado aqui, mas era desse exemplo anterior, tá? Desse exemplo aqui, é esses que eu risquei mais grosseiro. Então, 0, menos 1 e 4. 1, 1 e 2. Monta o determinante normalmente. O que a gente vai calcular aqui? Regra de Sarros. Repete a primeira coluna e a segunda coluna. Então, aqui 3, 0 e 1. 1, menos 1 e 1. Repetir a primeira coluna e a segunda coluna. Traça a diagonal principal aqui, ó. Como é que fica aqui, pessoal? 3 vezes menos 1, menos 3. Vezes 2, menos 6. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 0 vai dar 0.
Então, você vai somar toda essa galera aqui. Somando aqui, meu amigo, menos 6 mais 4, eu devo 6 e tenho 4, vou ficar devendo 2. E esse menos 2 mais 0 é o próprio menos 2. Traça aqui agora a diagonal secundária. Ó, traçando aqui, vou ficar 1 vezes 0 vezes 2, dá 0 por causa do 0. 3 vezes 4 vezes 1, 3 vezes 4, 12, vezes 1 é o próprio 12. 1 vezes menos 1, menos 1, vezes 1 dá menos 1. Então, você vai somar todo mundo aqui, ó. Menos 1 mais 12, ou seja, devo 1 e tenho 12, fico com 11. E 11 mais 0 é o próprio 11. Agora, o que você vai fazer? Direita menos a esquerda. Olha só o que nós estamos fazendo aqui. Ó. Então, vai ficar o menos 2 menos o 11. Pessoal, menos 2, eu devo 2 e devo 11, você soma e conserva o sinal do maior. Devo 2 e devo 11, devo 13. Seria menos 13, pessoal. Só que observa que o determinante aqui ele é negativo. Então, você tem que fazer esse jogo de sinal. Menos. Com esse menos, o resultado aqui é mais. Ou seja, meu amigo, o resultado... Deixa eu colocar aqui para você, ó. Deixa eu só voltar aqui. O resultado aqui, ó. Aqui assim. O resultado desse D43, desse C43 que a gente encontrou, vou puxar aqui, foi quanto, pessoal? O resultado do C43, nós calculamos aqui e encontramos o quê? 13. Guarda esse valor aqui que você vai usar. Por que eu estou falando para guardar esse valor que nós vamos usar? Porque agora, pessoal, nós vamos voltar bem aqui, ó, e vamos resolver isso daqui. Você vai pegar o 3 e vai multiplicar pelo valor do C23. Nós calculamos, pessoal, o valor do C23 e nós encontramos aqui valendo quanto, pessoal? Valendo 7. Tá vendo aqui? O C23 vale 7. Então, aqui, ó, você vai colocar 7. Mais 1 vezes o valor do C43. Nós calculamos o C43 e nós encontramos... Quanto que foi que nós encontramos aqui? Não foi 13? Então, pega o valor 13 e coloca aqui, ó. E aí você multiplica. 3 vezes 7, 21. 1 vezes 3... Aqui não é 3 não, professor, é 13. 1 vezes 13, 13. 21 mais 3, pessoal, mais 13, você vai encontrar aqui 34. E esse daqui, filho, é o resultado de tudo isso que eu mostrei para vocês. Professor, é muita coisa. Gente, vou até reduzir aqui o zoom. Pode parecer muita coisa, mas se você ver esse vídeo mais de uma vez, eu tenho certeza que vocês vão compreender. A regrinha aqui é jogar no cofator. Depois que você joga, você encontra o resultado. Ó. Encontrei o resultado do C23, fui lá e substituí por 7. E encontrei o resultado do C43, fui lá e substituí por 13. E aí, meu amigo, você encontrou aqui, ó, a resposta. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei explicar aqui o passo a passo para vocês. É claro que com um exemplo é pouco, deveria ser mais. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa lá no comentário lá da aula, que eu estou à disposição de vocês para tirar dúvida, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.